Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ronaldo Martins, Day Trader de Mini Índice, e tenho compartilhado aí minhas operações através da análise gráfica e Price Action e feito um fechamento de mercado com as melhores operações do dia e compartilhado aí o racional da operação do dia e trocando essa experiência aí com vocês de forma gratuita. Então sejam todos bem-vindos ao canal e bora para a leitura de hoje. Bora para a leitura da operação do dia. Vou dar uma repassada aqui no dia anterior, de forma rápida, que acabei não fazendo ontem, tive uns imprevistos e acabei não fazendo a leitura do dia. Eita, cheio de risco aqui. O mercado não deu tantas operações, acabou ficando aí o restante do dia lateral, desde as 10 da manhã, mercado flat, aguardando aí o tarifaço que entrou hoje, né? Vamos aqui pelo 2 minutos, vamos voltar para o macro, né? 60 minutos, tínhamos esse canal expandido, olha, ele foi acumulando desde o dia 10/7, ó. Ele vem fazendo um canal expandido, esse range mais curto e aqui um range bem mais amplo, ó. Ele vai entrando para uma lateralidade. Esse tipo de canal ele pode tanto ficar lateral e dar continuidade, ele pode chegar na parte inferior e acelerar o movimento, como pode iniciar uma reversão, né? Ele entrando dentro da lateralidade, a partir do rompimento dessa LTB, ele tende a iniciar uma reversão da tendência de baixa. E é o que ocorreu aqui, ele fez um rompimento. Ó, esse é o dia de ontem, né? Às 9 horas, gráfico de 60 minutos. Então ele fez um rompimento ontem, segurou aqui, média de 200, ó. Acabou segurando, né? Bem no rompimento, bem na cara do rompimento do canal expandido, estava uma média de 200 e ele fez uma acumulação bem estreita aí até o fechamento do dia. Agora vamos para os 2 minutos. Aqui, 2 minutos. Eu deixei traçado esse canal expandido aqui, esse canal normal, né? Que não é um canal expandido. Esse aqui, ó, tá traçado em preto. Deixa eu botar ele de outra cor aqui para visualizar. Botou um vermelho aqui. Ó, fez a puxada, acumulou, pivô de alta e veio bater novamente aqui. Foi onde ele segurou aí no dia de ontem, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou botar em preto de novo. Muita cor dá uma bagunçada na visão. E aqui, vamos dar um zoom. Vamos lá. Ele saiu, né, da parte inferior. Ó, ele fez uma acumulação aqui, né? Ficou acumulado praticamente o dia todo. Ficou numa acumulação. Estava num range grande, né? Acumulado há alguns dias. E aqui saiu uma boa barra, né? Com um bom rompimento. Poderia ter uma compra acima dessa barra aqui. Infelizmente acabei não pegando. Como estava alto, né? Na lateralidade. Aqui eu aguardei aqui uma segunda entrada e não veio. Veio uma pressão forte compradora, ó, médias curtas bem alinhadas, bem inclinadas, foram acelerando. E aqui quem entrou, entrou, quem não entrou, ficou de fora, porque qualquer entrada que tu faça aqui no decorrer do movimento, o teu stop ideal vai ser sempre no início do movimento, porque ele pode fazer um pullback e não tem como mensurar aonde que ele vai corrigir. O pullback é uma realização, né? Para quem não sabe nada de análise gráfica, ele faz o mercado andando em ciclos e ele sobe, então o pessoal começa a comprar, eleva o preço e ele tende a corrigir após uma realização, que é chamado de pullback. Como ocorreu aqui. Ó, ele subiu, o pessoal comprou, chegou na parte superior aqui, né? É um ponto que teve realização. Tanto o vendedor começa a agredir, quando ele observa que o comprador parou de bater, porque ficou caro para comprar, está muito alto. Por quê? Porque o stop ideal é lá embaixo. Então o comprador vai estar botando no bolso
e o vendedor vai aproveitar para empurrar o preço e aí fazem a troca e um movimento de pullback. Ali no pullback vai ver aonde que ele vai segurar, aonde vai aparecer comprador, onde vai segurar o preço. Isso não tem como ter certeza, né? É tudo observação de como o preço vai movimentando. E aqui deu uma boa compra, só que não deu mais entrada, né? Quem entrou aqui, só que aqui o movimento que o Brooks comenta que é o breakout, é um movimento forte. Então se tu tem umas 4 barras dessa, a probabilidade de ele dar uma continuidade é muito grande. Só que teu stop ideal vai ser lá embaixo. Então tu pode entrar aqui com uma mão menor e com stop de 500 pontos, meu stop é 250, vou entrar com metade da mão. Por exemplo, se eu entro com 30, eu vou entrar com 15. E aqui daria uma boa entrada, só acabei não pegando. Fiquei de fora. Aqui, pelo 2, deu uma boa entrada, tendo em vista que ele rompeu, né, essa parte superior. E com uma pressão compradora forte, ele fez, como ele teve uma forte pressão compradora, sem pullback, ele tende a fazer mais uma puxada e mostrar que a tendência está forte. Ele mostrou que a tendência está forte. Teve uma correção profunda? Teve, mas a pressão compradora foi muito maior. Opa. E aqui teve só uma realização e ele respeitou a média 20, ó. Nem chegou a tocar na 20 exponencial. Pode ter tocado na aritmética, talvez. E volta a trabalhar por cima da VWAP. Aqui seria uma segunda entrada já com um fundo duplo. Um padrão aqui de continuidade. E acima dela, dessa barra aqui, ó, um 2-bar reversal, ó, um corpo bem expressivo, muito maior do que o corpo anterior. Então uma boa barra de gatilho para estar entrando aqui, ó, fechamento acima das médias, né? Ele não chegou a fechar, né? Então poderia entrar na segunda e no rompimento dela também. Aí os tops ficaria na mínima aqui, ou dessa barra, 290 pontos aqui. Eu deixaria aqui na abertura da barra também, seria aceitável, para deixar um stop ali de 250 pontos. Pelo 5, ó, deu uma boa ancoragem na VWAP com a média 9, pressão compradora forte, padrão de fundo duplo, a favor da tendência, né? E é uma boa entrada. Entraria no rompimento da barra, stop no final, aqui 400 pontos. Aí é aquele negócio, né? Ah, vou ficar de fora ou vou reduzir a mão? Pode reduzir a mão e deixar o stop técnico aqui embaixo, né? E aqui ele foi afunilando, né? Como ele estava com uma forte pressão compradora, ele foi formando aqui uma cunha. Para quem tem acompanhado aí, os fechamentos de mercado, tem visto que eu uso muito padrão de cunha. Diariamente no índice tem cunha e canais, né? E aqui ele formou 3 puxadas alto no canal que eu tinha comentado, ó, aquele canal amplo. É uma tendência de alta, mas aqui nessa parte, quando a gente forma um canal amplo, a gente pode operar nas duas pontas e não só a favor da compra. A gente pode aguardar ele chegar na parte superior e procurar por vendas. E foi o que aconteceu. Eu entrei nesse 2-bar reversal aqui no topo. 3 puxadas, 2-bar reversal, topo de canal amplo. Entrei na venda. Tínhamos também a 200 dos 60 minutos. E o preço, quando não rompe, ele tende a fazer uma correção, né? E aqui eu entrei nessa barra. Não aguardei nem o pullback. Entrei logo na barra. Mas poderia ter aguardado, porque ele fez aqui um micro topo duplo, né? E entraria no rompimento aqui. E fui sair com 500 pontos aqui embaixo, aqui. Um pouquinho perto da retração de 61.8. Ó, segurou na região de 61.8. Aqui ele já foi formando um canal expandido. Ó, começou uma range mais estreita, expandiu. E aqui entraria numa... Ah, tinha divergência de FS, esqueci de comentar também aqui. Ó, topos ascendentes e topos descendentes, que eu utilizei aqui para estar acompanhando a entrada.
E aqui gerou divergência no FR também, aqui, ó, fundos ascendentes, fundos descendentes. Aqui poderia entrar nesse pivô, ó, ou note by reverse, que seria na região de 61.8, poderia entrar no gatilho dessa barra, ou aqui que montou uma estrutura, ó, acumulou, rompeu, mesma estrutura que a gente olhou no macro, ele formou no forma no micro, e aqui poderia entrar nesse rompimento. E aqui quando a gente está trabalhando num movimento mais amplo, a gente pode trabalhar com a retração de fibo lá do topo, e sair no 61.8 ou 23%, ou proteger após o rompimento dos topos anteriores. Se ele não rompe e acelera, ele tende a corrigir, né? E aqui vai proteger pelas médias. Tocou na média, ó, tocou na média, não andou, se protege na média, não deixa voltar. Vai conservar um pouco do capital, mas ele tem que andar, que nem aqui, ó, ele bateu na média e andou. Se ele bate na média, fura a média, ele tende a iniciar uma lateralidade ou reversão, que foi o que aconteceu aqui. E aqui ficou lateral o restante do dia. Não deu mais boas entradas. Poderia entrar novamente aqui, ó, um fundo duplo na VWAP. Entraria no rompimento aqui, ou nessa barra aqui, nesse tipo de reverso. E aqui trabalharia com uma amplitude mais curta, né? Ó, saindo no topo anterior, não tentando alongar muito, porque o mercado está flat, então região de topo, rompimento, pode ver que ele rompe e já larga uma barra de venda, ó, falhando o movimento, aí já tem que sair fora. Ó, pode trabalhar com a amplitude desse fundo duplo aqui. Aqui, ó, fundo duplo micro. Ó, primeiro alvo de fibo pegou, topo do movimento, ou faz uma parcial ou protege. Se entrasse aqui, daria uns 300 pontos aí. E aqui o mercado já ficou bagunçado, ó. VWAP flat, 200, médias cruzando uma por cima da outra e já não faria mais nada. Agora vamos para a análise do dia de hoje. Hoje já deu mais entradas já. Dentro desse contexto, ele manteve, né, o rompimento daquele canal expandido macro, esse aqui, fez o pullback e se manteve por cima da LTB, tendo em vista o movimento macro, compra de 30 lotes, pivô de alta, o pivô seria esse aqui, ó, abertura, né, acumulação e pivô de alta, tá? Então aqui, deixa eu dar uma limpada. Ó, tínhamos uma espécie de cunha, ou bandeira, né? Então ele fez uma pernada compradora, acumulou, e aqui ele rompeu essa cunha, ou bandeira, como queiram chamar, e rompeu fazendo aquele pivô que eu marquei ali, né? Essa é a leitura do preço. Ó, um rompimento, pullback pós-rompimento, da cunha, e aqui um pivô de alta. Essa é a característica macro aqui. Rompimento da cunha macro, canal expandido de baixa macro, que eu já comentei, pullback pós-rompimento. Aqui, o que é o pullback pós-rompimento? Ele rompeu, acionou o pivô, fechou barras acima e aqui ele faz um pullback. Ó, fez o pullback. O fundo do movimento é aqui, né? Então aqui ele fez o pullback, ó. E eu entrei no pullback pós-rompimento. Bem aqui. Quando ele corrigiu, eu entrei no rompimento.
Então aqui eu poderia proteger aqui 180 pontos ou na mínima 360 pontos. Eu deixei 250, um pouco abaixo. Vamos ver aqui, botar as médias. O contexto das médias estavam bons. Ó, já tinha tocado na 9. A 9 praticamente estava rompendo já a resistência, né, do dia. Estava muito próximo do topo do dia anterior, mas o contexto era de tendência de alta e não topo de uma lateralidade. É um contexto de rompimento, deu uma formação gráfica para a continuidade de uma tendência de alta, diferente do mercado sem um bom alinhamento, sem uma boa formação. E aqui poderia entrar tanto pelo 5, né, quanto pelo 2. O 5 seria logo no rompimento. Ó, ele fez uma ancoragem na 9 e rompeu logo na segunda barra. É um pivô clássico aí. Ele chegou a fazer uma correção. Aqui eu tomei um calor, porque ele fez uma boa correção aqui. Ó, chegou a corrigir 370 pontos. Cheguei a ficar negativo na posição, mas ele respeitou o topo rompido desse movimento do dia e respeitou as médias e a VWAP e deu continuidade no movimento. Aqui eu percebi, né, devido às características do movimento macro, que ele poderia dar uma continuidade forte na alta e por isso que eu não zerei posição nem virei a mão, porque o rompimento foi bem técnico, tecnicamente estava bom para a continuidade do movimento e não vi características para estar vendendo contra. Apesar de ter dado uma entrada aqui, seria uma falha de rompimento, né, do topo do dia anterior. Ele não deu nenhuma barra externa aqui, ó. Ah, deu uma aqui. Chegou a dar uma barra externa, mas as características estavam mais favoráveis aqui para compra. Ele não estava nem fazendo correções profundas até então, né? E estava respeitando bem as médias e não tinha presença de vendedor. Ó, só compra. As barras maiores na compra. Ó, barra maior compradora. Aqui deu uma barra na venda, mas menor, né? E aguardei, paguei para ver aqui a correção e respeitou, né, a VWAP e o topo rompido. E foi buscar alvo aqui. Eu tinha as projeções de FIBO desse pivô. Então tínhamos o primeiro alvo. Ó, ele chegou a dar uma leve realização, que era um topo macro também. Ó, topo do dia 30. E estava perto da abertura do mercado americano também. Mas aqui foi buscar algo de 100%, ó, e rompeu forte e foi buscar novamente o topo daquele canal amplo. Ó, foi lá buscar o topo do canal amplo. Foi um stop de 250 e uma saída de 500 pontos. Essa aí foi a leitura da operação do dia. Se gostou, já deixa um like aí, pessoal, que é o tipo de conteúdo que dificilmente tu vai ver de forma gratuita no YouTube, diariamente, né, compartilhando as operações com vocês. E só peço que deixe um like aí e compartilhe, se inscreva aí para estar acompanhando e apoiando o canal. E aqui vamos para mais operações do dia, né? A tendência, tendo em vista, né, que a tendência estava forte, ó, ele respeitando as médias sempre, ó, a 9 sempre se mantendo por cima da 20, ele respeitando as resistências rompidas. Aqui deu mais uma entrada, ó, um two-bar reversal ancorado na 20 pelo 5. Deu uma boa barra também, poderia entrar no rompimento desse topo anterior para buscar aí topo do canal amplo e alvo de FIBO. Aqui, como ele já estava no alvo de FIBO e topo do canal, e aqui uma barra de clímax bem forte, ó. Ele já foi expandindo o canal. Aqui tínhamos, né, um canal do dia. Ó,
antes, né, dessa barra, a gente tinha aqui um canal normal, ó. Um canalzinho até mais estreito, ó. Tava vindo informação de canal, e aqui ele rompeu, né, fazendo um canal expandido, buscando o topo do canal amplo, macro, que é esse aqui, e uma barra forte, uma barra maior do dia, que foi um clímax, sendo já a terceira puxada, ó. 1, 2, 3. O que aconteceu? Uma vendinha aqui, poderia vender pelo 5 ou pelo 2, ó, um micro topo duplo, ó, micro topo duplo, stop barato, uma entrada bem aceitável aqui para estar operando no topo desse canal amplo. E ele chegou a desenvolver bem aqui, ó, stop de 200 pontos, foi buscar a média de 50, chegou a desenvolver 400 pontos e veio aqui estopar, né, ó, veio estopar quem estava protegendo nessa barra elefante e comprou tarde, né, no movimento. A barra elefante, vou comprar. Compra no topo do canal amplo, alvo de FIBO, terceira puxada do dia e o mercado vem buscar o stop. Seria um stop de 500 pontos, ó. Veio buscar os stops de quem protegeu na barra elefante e entrou tarde na tendência. Aqui ele já foi formando novamente um canal expandido dentro do canal expandido do dia. É assim que o índice se movimenta, ainda dentro da tendência. Ó, tendência do 5 está respeitando a 20, por isso que é bom a gente estar sempre olhando os dois gráficos, pelo menos os dois tempos gráficos aqui, para dois tempos gráficos para estar facilitando aí a leitura. E se os dois estiverem alinhados, vai melhorar a tua taxa de acerto. Aqui ele teve uma leve divergência no FR, ó, fundos flats, né, levemente ascendentes, e aqui fundos descendentes, tendo em vista que ele estava abaixo, ó, nesse canal do dia, nessa LTA. Para quem não sabe o que é uma LTA, é uma linha de tendência de alta, que a gente vai traçar pelos fundos dos movimentos e vai vendo onde o preço tende a segurar e ou romper e iniciar uma reversão, né? Aí muda o ciclo da tendência. Enquanto ele respeita essa LTA, ele tende a dar continuidade na tendência. A partir do momento que ele rompe, ele pode estar entrando em uma lateralidade ou rompe para iniciar uma reversão da tendência e aí muda o ciclo. Assim é a LTA e a LTB é, por exemplo, aqui, ó. A gente vai traçar pelos topos. Ó, pega os topos dos movimentos e a partir do momento que a gente rompe, como aqui, né, nesse canal expandido, ele tem o rompimento, faz a acumulação e muda o ciclo com um pivô de alta, mudando o movimento micro, né, desse movimento aqui. Aqui a gente poderia entrar na barra que rompeu, ó, o topo anterior, com stop abaixo aqui, 300 pontos, ou na barra mesmo aqui, porque ele está saindo da inversão da 9 ali, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó, está saindo da inversão da 9 com a 20. Então poderia entrar stop de 100 pontos. Ou aguardava o pivô pós rompimento. Ele rompeu, acumulou, fundo duplo, entraria no rompimento. Stop abaixo aqui, né, dessa acumulação. 160 pontos. Vai pagar um pouco mais caro, mas a matemática aqui já está melhor, né, para dar uma continuidade. Só que lembrando, né, que aqui é um pouco mais arriscado pelo fato de a gente já estar alto nesse canal amplo. Ó, a gente está alto, né, um canal amplo. A gente está no topo da tendência do dia. E ele fez uma boa correção aqui, 600 pontos. E aqui ele pode acabar falhando o movimento, que a gente já está vendendo na cara de alvo de FIBO, né?
E tínhamos mais alvos, né? Esse aqui foi alvo do dia, mas a gente poderia projetar também essa acumulação aqui do fechamento. Ó. Primeiro alvo. E alvo de 100%. Deixa eu tirar aqui. Alvo de 100%. Ó, foi onde ele tocou e deu uma leve corrigida. Tentou reverter. E terceiro alvo. Foi a máxima do dia. Então a gente projeta a partir do topo do dia anterior e projeta essa cunha, né? Pega o fundo dela e projeta o topo para ter uma probabilidade de alvos. Essa é a projeção de Fibonacci clássico. E foi buscar o terceiro alvo. E aqui ele não conseguiu reverter esse canal expandido, né? Como eu comentei antes na parte macro, né? O canal expandido ele pode tanto entrar aqui, né? Um range mais curto e um range mais amplo. Ele pode tanto ficar lateral e dar continuidade, que foi o que aconteceu, como pode ficar lateral e reverter para baixo. Aqui no caso do macro, né? Ó, ele reverteu para compra. E aqui ele foi embora. Deu entrada tanto pelo 5, né? Ó, ele chegou a formar uma cunha de alta aqui, mas com divergência no FR do topo do dia, né? Mas não da cunha. Isso é um detalhe importante, né? Ó. A cunha não estava fazendo divergência. Teve uma leve aqui, né? Desse topinho. Chegou a andar um pouco, mas pegou a parte inferior aqui da LTA e já voltou para cima das médias. Pelo 5, ó, respeitou a 20, né? Deu um to-bar reverso aqui. Seria uma entrada boa? Não é uma entrada boa, mas é uma entrada com ancoragem na 20. A gente teve uma sequência aqui ó, de barras de alta, mas está comprando alto nessa lateralidade aqui, né? Ó, que a gente consideraria uma lateralidade. Então a gente está comprando alto. Então a matemática aqui não é tão boa, mas é uma entrada técnica de ancoragem na média. Ele já tinha feito aqui ó, uma espécie de cunha. É uma cunha, né? Ó, 1, 2, 3. E aqui poderia entrar nesse rompimento, ó, pelo 2 minutos, ancorado aqui na 9, na 20. Stop na barra, daí. 185 pontos. E poderia buscar aí terceiro alvo de Fibo. E aqui ele já pegou também um suporte antigo, ó. Vou botar no 60, que fica mais fácil de ver, dessa grande acumulação aqui do diário, que ficou aqui por meses aqui, ó, 51 dias acumulando, e ele sentiu ali o suporte, que agora virou uma resistência, ó, ele tocou lá, e agora ela se tornou uma resistência para aquela região, e foi o topo do dia. Então, uma confluência, né? Terceiro alvo dessa cunha, terceiro alvo de Fibo, mais a resistência ali, era um ponto para estar realizando ou estar enforcando o preço, né? Levando no barra a barra. E deu para sair quase no topo aqui, ó, quem levou no barra a barra, ó, 570 pontos. Aqui deu mais umas duas entradas, mas é terceiro alvo de Fibo. Ó, como eu comentei, é uma barra tá aceitável em relação às médias, ó, 9 a 20 sempre se mantendo alinhadas. É um to-bar reverso, mas tarde já na tendência.
3 da tarde, aqui deu mais uma, pode ver que acabou estopando, ó. Ó, ele armou, né, um pivô, mas ó, acionou e acabou estopando, porque tá tarde já na tendência, tá na cara de alvo de FIBO, e terceiro alvo de FIBO já fica mais perigoso para estar operando a favor. Eu procuraria mais por reversões e padrões de lateralidade. Aqui chegou a dar aqui pelo 2 minutos, mas ó, não evoluiu, a tendência estava forte, ele fez um canal expandido e deu continuidade na tendência, então a tendência está forte, e aí já fica mais difícil de estar operando contra. E aqui ele está saindo de uma acumulação bem estreita. Ó, acumulação bem estreita, chegou a andar um pouco, foi até 200, chegou a pagar 1 para 1. No final do dia já é melhor ficar de fora e aguardar o dia seguinte. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Me estendi um pouco aí porque eu tive que fazer a leitura do dia anterior, mas para quem gosta de estudar, é um conteúdo que pode estar ajudando muito no teu operacional. Então, tamo junto, bora para cima, que amanhã tem mais mercado, e bons trades a todos. E deixa um like aí para estar apoiando o canal. Tamo junto.